O curta que vocês acabaram de assistir veio da Escola Internacional de Cinema e Televisão em Santo Antônio de los Banhos, Cuba. Eu tenho o prazer de conversar com o roteirista e diretor de Amor Pós-Mortem, Armando Fonseca. Seja bem-vindo ao Pausa pro Café. Pô, valeu demais. Armando, você teve o privilégio de estudar numa das maiores escolas mais tradicionais da América Latina de cinema. E durante muito tempo, muitos brasileiros tiveram esse mesmo privilégio. Eu queria que você começasse contando como foi a sua experiência lá. Cara, a escola lá em Cuba é maravilhosa. A gente fica com essa imagem de que Cuba é tudo muito precário, que falta as coisas. E realmente, todo mundo lá é bem pobre e falta muito recurso. Mas a escola em si é muito boa. Os professores são muito bons, o material didático é maravilhoso. Eles têm equipamento, tem ilha de edição, tem tudo que para proporcionar a você fazer um filme do jeito que você quer. Sim. Né? E, na verdade, eu tinha já um background de documentário. E eu também já fazia ficção, mas eu optei por fazer um curso de documentário em Cuba porque eu vi que as possibilidades de discussão sociopolíticas lá eram muito grandes. Sim. Então eu optei por fazer esse curso de documentário lá. Quanto tempo você ficou? O curso durou 2 meses, porque quando eu fui era o curso mais extenso que tinha de documentário. E direto na escola, você fica 2 meses lá? Na verdade a escola ela não é na cidade, né? Ela é um pouco isolada, como se fosse uma fazenda, né? Então você vai pra lá e fica isolado naquele lugar onde você fica produzindo tudo. Mas mesmo assim, como Cuba as coisas são muito perto, você consegue ir pra Havana, ir pra cidades próximas, Baracoa, várias cidades próximas ali, pra poder estudar e ver qual tipo de assunto você quer tratar durante o curso, né? É uma disciplina de documentário e você dividiu com outras pessoas a direção? Ou Isso. elas participaram em outros? Como funcionou comigo foi o seguinte, lá tinha uma turma, né, de estudantes de documentário e durante o curso a gente fazia vários exercícios de documentário, cada um fazia os seus exercícios e ia aprimorando aqueles assuntos ali. No final, o que acontecia? Eram selecionados acho que 2 ou 3 projetos e eles dividiam a turma em pequenas equipes para filmar os projetos. Então eles soltaram a gente na cidade, falaram, pesquisem aí os assuntos que vocês quiserem, vejam o que tem de interessante, tragam para nós e vamos ver quais são os eleitos, os melhores para poder juntar essas equipes, né? Sim. Acabou que nessa pesquisa, eu já queria falar sobre uma coisa que eu percebi lá que era muito grande, que era casais divorciados. Né? Lá em Cuba, eles são muito pra frente, assim, sabe? Eles estão muito ligados em tudo que acontece no mundo. E não por isso, mas assim, lá é muito comum você ver casais divorciados, pessoas divorciadas, né? O pessoal casa e desquita muito fácil lá e é assunto comum pra eles. Então, eu entrevistei umas 11, 12 pessoas, grupos, na verdade, né, na cidade, pra ver se eu identificava algum padrão que eu poderia falar sobre o porquê que Cuba tem esse desapego de casar e descasar, e era uma coisa muito comum pra eles. Acabou que as pessoas que eu entrevistei, muitas eram viúvas, né? Então eu tinha acabado de perder meu avô, e aí durante muito tempo eu observava minha avó e o jeito que ela falava sobre meu avô, a falta que ela sentia dele, como se ele estivesse ali, sentado com a gente, tomando café ainda. Então eu optei por tratar um pouco sobre essas viúvas desquitadas e o amor que elas sentiam, que ainda era muito forte então pelos maridos, né? Esses personagens que você encontrou que te fizeram lembrar e querer tratar esse assunto. Já era uma coisa que eu trazia e quando eu encontrei essas pessoas lá, eu vi que eu não queria falar sobre casamento, divórcio, eu queria falar sobre o amor que mantém as pessoas unidas ou não, né? E acabou que eu encontrei um assunto que é o amor que se mantém mesmo quando as pessoas estão separadas, que é o caso da morte, né? Sim. Então a gente selecionou esses personagens, que eram essas senhoras viúvas, e aí apresentando lá pro nosso professor, nosso coordenador, esse foi um assunto que todo mundo gostou muito e falou, não, vamos eleger esse aqui para ser um dos filmes que a gente vai fazer. Então acabou que eu roteirizei e dirigi o filme e tinham comigo mais 2 pessoas da Espanha, então falantes de espanhol, o que me ajudava muito na hora de elaborar as perguntas e tentar extrair das senhoras. Porque esse assunto pode ser delicado também, né? O tema, para você entrevistar, ainda mais em outra língua. Mas no filme parece que as pessoas estão muito à vontade. Na verdade, elas estão à vontade porque eu não cheguei lá com uma câmera gigante, cheia de gente na casa da pessoa, entrei, invadi, saí filmando, perguntando. Nessa pesquisa que eu fiz sozinho, eu levei uma câmerazinha de mão, uma handcam, botava num tripézinho meu mesmo e filmava com a mini DV na época, né? Sim. E perguntando, eu mesmo e a pessoa ali, perguntando tudo sobre a vida dela, como ela vivia, como era a família, como era a relação com o esposo, né? Sim. E aí a gente ficou amigo. Então, nesse tempo que eu fiquei conversando e pesquisando para um possível filme, a gente ficou amigo e tinha essa cumplicidade. Intimidade pra né? falar. Eu acho que para você fazer um documentário que você vai conversar com a pessoa, você tem que se abrir pra ela poder se abrir pra você.
E a trilha sonora é importante na forma como vocês construíram o curta. E uma das músicas... É uma trilha sonora original. Sim. Né? A gente, enquanto tava na ilha de edição, terminando o filme lá pra poder mostrar pra todo mundo da escola, fazer a sessão que a gente ia convidar senhoras que participaram do filme pra assistir. Então, foi muito emocionante. Durante essa pós-produção de edição, a Carla, que é musicista da Espanha, ela morava nos Estados Unidos na época, ela falou, eu vou criar uma música aqui inspirada nos meus avós, porque eles também estão passando por esse mesmo tema do filme. Sim. E vou contar essa história e vou criar aqui no meu computador. Então ela sentou no computador dela, cara, sem microfone, sem nada, digitou lá naqueles tecladinhos virtuais, sabe? Foi fazendo a música e cantou em cima e ficou a música muito tocante. Sim. E fala um pouco mais dessa experiência das suas personagens terem visto o filme. Depois que o filme ficou pronto, a gente foi exibir pra todo mundo lá na escola, foi uma experiência muito tocante, porque tava todo mundo chorando, né? Elas nunca tiveram essa oportunidade de ver pessoas produzindo filme em volta delas. Então, quando elas se viram na tela, falando sobre os sentimentos que elas estavam vivendo ali na hora, elas desabaram, né? Elas acharam muito bonito, ficaram super felizes. E tinha gente ali que nunca tinha ido no cinema, né? Então... E, bom, a gente tem muito assunto porque você tem feito muita coisa. Eu queria saber, você estudou em lugares diferentes. Você estudou em Santo Antônio e estudou em Nova York também. Na New York. Comunismo e socialismo e capitalismo. Tudo batendo no outro. E como foi? Você ficou quanto tempo lá na New York Film Academy? Cara, New York Film Academy, eu fiquei durante 3 meses em Nova York estudando, né? E foi uma experiência muito boa. Lá eu foquei em filmmaking mesmo, né? Porque eu tenho background de direção de ficção, mas eu tenho também esse meu trabalho com documentário que eu sempre levo em paralelo, né? Então lá em Nova York eu consegui fazer vários filmes, videoclipe, vários filmes. E um curta-metragem que eu terminei lá, que chama Just Family, foi o que eu trouxe e consegui me formar também aqui na faculdade com esse curta também. E você tem feito muita coisa. Eu queria que você contasse um pouco. Você tem uma experiência com gênero, né? Com cinema de horror e quadrinhos. E você mistura os dois também. Explica o que você está fazendo, o que você tem feito. Agora a gente consegue ver muito filme no cinema que tem essa sinergia de quadrinhos e filme mesmo, né? Tem acontecido muito. Mas, 10 anos atrás, quando eu tava querendo fazer meus filmes, já tava produzindo de forma independente, não tinha muita coisa de super-herói ou coisa assim no cinema, né? O que eu sempre gostei, que me atraiu muito nesse mundo nerd, é você ter essa transmídia, né? De você ter quadrinho, você tem jogo de videogame, você tem filme, tem série, tem livro. De você poder juntar todas essas mídias em torno de um universo só. Sim. Então, tem um curta-metragem meu que chama Velho Mundo, que é um curta de terror, que dele, a gente derivou vários outros filmes, por assim dizer, do mesmo universo, né? Então a gente também trabalhou num filme chamado Desalmados, que a gente tem um quadrinho lançado. Quando você fala gente, quem é a gente? É uma produtora, vocês têm? Eu não gosto muito de ser uma pessoa individualista. Eu sei que cinema não é uma coisa que você faz sozinho. Então, quando eu falo a gente tem uma pequena produtora independente chamada Infravermelho Filmes, que eu trabalho com o André Kappel e o Rafael Borg, né? A gente, há mais de 10 anos, tá fazendo esses filmes juntos, e videoclipe e tudo mais. Então, o Kappel tem esse background de efeitos especiais. Ele trabalha há mais de 20 anos em vários filmes nacionais aí, com efeitos especiais mesmo. Então, a gente consegue juntar essa linguagem de efeitos especiais com a ficção para construir uma narrativa que suporte aquilo, né? Efeito especial por efeito especial não tem muita graça, né? A gente tem que usar aquilo como se fosse uma ferramenta para você contar uma história, de qualquer forma, né? Claro. Ano passado, a gente fez um curta-metragem chamado A Última Cova, que, na verdade, a gente extraiu um pedaço do roteiro de longa-metragem, que a gente tem um projeto chamado A Última Cova, e fez esse curta-metragem, e junto com ele, a gente produziu uma história em quadrinhos também, que é um prólogo. Então, agora tem história em quadrinhos que você lê, e no final tem o link, QR Code, pra você assistir o filme pra ver o resto da história, né? Pra assistir o curta? É o curta. E como é que vocês fazem pra conseguir levantar esses projetos, pra financiar? Vocês fazem independente, vocês mesmos? A nossa produção é uma produção de cinema independente mesmo, né? Isso não quer dizer que é filme B, que é filme trash. É só uma forma de produzir sem que você tenha que gastar milhões, né? Uma coisa que me dá muita satisfação é quando eu produzo um filme, dedico meses da minha vida, anos às vezes, e vou exibir esse filme num festival e ele passa numa mesma mostra, numa mesma sessão com filmes milionários, que tiveram orçamentos gigantes, né? E pro público, na verdade, não importa muito o orçamento. Eles querem ver o resultado visual na tela, né? O que eles estão vendo na tela é o que eles vão julgar, né? Então me dá muita satisfação poder produzir filmes com o dinheiro que eu tinha, né? Porque a gente não tá tendo muito dinheiro por aí pra poder produzir cultura. E poder passar pra galera. O que importa é fazer as pessoas assistirem os filmes, né? O último longa-metragem que eu dirigi chama Skull, A Máscara de Anhangá, que eu dirigi junto com o Capel Furman. É um filme independente,
né? Mas pros nossos padrões já é um filme com um orçamento muito alto, muito bom. O que a gente conseguiu? A gente conseguiu apresentar ele num pitching de mercado no Fantaspoa, que é o maior festival de cinema fantástico da América Latina. E lá a gente conseguiu chamar a atenção de um produtor americano. Porto Alegre, né? É, em Porto Alegre, isso. E lá a gente conseguiu chamar a atenção de um produtor americano que gostou muito do projeto e financiou o projeto. Então ele meio que fez uma pré-compra, os direitos de distribuição pra vender o filme é dele. Ele só deu a grana pra gente poder produzir o filme mesmo. E a gente produzindo aqui no Brasil. O que ele queria era uma coisa brasileira. Ele não queria personagens falando inglês, nem fingir que era nos Estados Unidos. Ele queria um filme daqui pra poder lançar nos cinemas americanos mesmo, né? Sim. Então eu acho que tem outras formas de se produzir no Brasil, além das leis de incentivo. Sim. O que eu não acho errado também, tá aí pra ser usado. Não, e agora a gente vai ter que cada vez mais... Bom, é do jogo. Tem que procurar uma forma de conseguir fazer os filmes. É isso aí. E nesse momento, a gente tá filmando no final de semana, você volta pra São Paulo, que é o seu dia de folga, você tá trabalhando como assistente de direção de um filme do mesmo pessoal, da mesma produtora. É, a gente tá fazendo um longa-metragem chamado Smoke Master, que quem tá dirigindo é o André Sigvalt e o Augusto Soares. Quem é o protagonista é o Daniel Rocha. E é um filme de Kung Fu, de ação. Então, pra você ver, a gente tá tentando fazer coisas diferentes do que se vê no cinema nacional mesmo, né? Mesmo que a gente não tenha muita grana, muita estrutura, a gente se planeja muito antes. É isso, foi um prazer te receber aqui. Legal demais. Parabéns pelo trabalho, até mais. Obrigado, Roberto. Massa. Semana que vem o Pausa pro Café volta com mais uma novidade do cinema brasileiro. Curta nossa página no Facebook, mande seu filme, as inscrições estão abertas. Pausa pro Café é no Canal Brasil.